Oi, mulheres! Então, hoje vou passar para conversar aqui um pouquinho com vocês, que muita gente tem me chamado no direct, outros no WhatsApp mesmo, preocupados, chateados, muitas pessoas com crise de ansiedade, crise de pânico, por causa dos resultados que tivemos aí, né, no domingo, e as pessoas têm chegado até aqui nos atendimentos muito nervosos, muito desesperados, principalmente quando o seu grande valor é a família. Então, eu quero responder aqui de forma mais aberta para que outras pessoas que não conseguiram chegar até aqui possam também ter o seu coraçãozinho aí um pouco mais calmo e uma clareza aí para a gente pensar. Então, vamos juntas? Então, né, a primeira coisa que eu quero contar para você é que, primeiro, acalme o seu coração. Elisete, mas como é possível uma coisa dessa? Como que dá para acalmar em tempos difíceis como esse? Primeiro, muita coisa que acontece é o terrorismo emocional. O terrorismo emocional, ele é terrível para todos nós, tá? Eu precisei também centrar a minha cabecinha para pensar em outras estratégias e de outras formas para que a gente consiga entender o tempo que a gente está vivendo e que outras alternativas a gente vai poder utilizar para ficar melhor e se sentir bem e passar por essa dificuldade com serenidade, assim, com os pés no chão, porque se nós... Uma coisa eu quero garantir, assim, pra você, sabe? Eu não sei no que você acredita, não sei como tá o seu coraçãozinho, mas eu acredito num Deus soberano. E esse Deus soberano, ele não vai, né, permitir que o mal se abata contra nós se a gente estiver muito firme na certeza de que ele é o nosso Salvador e ninguém mais. Nem governo nenhum, nem lideranças nenhuma são os nossos salvadores, a não ser o Cristo Jesus, o próprio que veio para essa terra e veio para nos salvar, e assim se cumpriu. Nenhuma das promessas dele foi deixada de se cumprir, cada uma delas e cada uma no seu tempo está sendo cumprida, tanto que quando a gente olha para o céu, a gente vê até hoje o arco-íris e isso prova as promessas dele. Então, assim, as pessoas que têm chegado aqui, né, com ansiedade nas alturas, o medo, o pânico, a insegurança, o medo não dá lugar para sua fé. O medo só dá espaço para de verdade aumentar ainda mais a ansiedade e o pânico. Então fica um pouco mais longe assim de tanto terrorismo emocional que às vezes as mídias ficam, né, divulgando a todo tempo. Isso não nos ajuda a melhorar, principalmente emocionalmente. E aquilo que você crê, a sua fé, o seu papel de alimentar o seu espiritual precisa intensificar, porque é muito mais espiritual do que físico. Então a gente precisa muito aumentar a nossa fé, a fé no nosso Papai do Céu. Quando Jesus disse para os discípulos que ele morreria, na verdade os discípulos... Então Jesus vinha sempre dizendo para os discípulos que ele ia morrer, mas às vezes no coração dos discípulos eles pensavam que poderia ser diferente. E aí quando ele morreu mesmo, se cumpriu, eles ficaram sozinhos, agora eles pensaram assim, e agora o que vai ser de nós? E agora o que a gente vai fazer? E agora sem o mestre, o que vai ser de nós? Mas em algum momento eles foram consolados e ele disse, eu falei que as minhas promessas se cumprem, as minhas promessas não são em vão. E ele fez isso para que um novo tempo chegasse, para que novas portas, né, se abrissem, para que a salvação chegasse até nós. Então a gente precisa se apegar nesse tempo de salvação, nesse tempo de renovação do coração de muitas pessoas, nesse tempo de renovação, de muita fé, de se apegar, de chegar mais próximo desse Jesus, de entender que o nosso prioritário... Jamais permita que os valores da sua família se percam por causa do medo, da ansiedade, do pânico ou por causa de outras ideologias sem
fundamentos possam permear o seu coração ou no coraçãozinho da sua família, dos seus filhos. O seu primeiro quartel-general começa dentro da sua casa. A primeira mudança de mundo é dentro da sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos. Então, crie eles de forma de ensinar valores e princípios, e isso jamais vai deixar com que qualquer corrupção ou outros ensinamentos ruins entre no coraçãozinho deles e nem no seu. Então você precisa estar firme, mulher, e forte para encarar qualquer desafio que a gente venha ter. Cuida da